nesta quinta-feira de muita emoção na Copa do Brasil. O Vasco da Gama é semifinalista e vai enfrentar o Fluminense. O Cruzeiro também passou, é aniversário do Corinthians. A gente abre o programa, estou com Eugênio Leal, Jean Oddi, Léo Bertozzi e Paulo Calçade, mas faremos lista. Eugênio Leal, boa noite para você, a classificação do Vasco. Boa noite, Felipe Mota, companheiros. O Diniz é corajoso, hein? O Diniz escalou o Robert Renan, que teve a carreira marcada na sua passagem pelo Inter, por um pênalti perdido que eliminou o Inter de um jogo, foi do Campeonato Gaúcho, né? Contra o Juventude. E a torcida do Inter ficou revoltadíssima e ele nunca mais voltou a se firmar lá no Clube Colorado. E no último pênalti da disputa com o Botafogo, depois de um jogo difícil, um jogo pegado, para mim, o melhor jogo dessa fase de quartas de final da Copa do Brasil, o Diniz bancou o Robert Renan, que tinha entrado no segundo tempo. Ele bateu, não cavou, bateu muito bem e classificou o Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil. Segundo ano consecutivo que o Vasco chega a esse estágio da competição. No passado foi eliminado pelo Atlético, que caiu hoje. Mas é curioso como o Vasco tem conseguido chegar no mata-mata e, ao mesmo tempo, sofre nos pontos corridos. Ano passado foi assim, tinha dificuldade no Brasileirão, mas foi até a semifinal e foi eliminado por um gol, um chute de fora da área do Hulk, num duelo que também iria para os pênaltis. Jean Oddi, boa noite. O mérito do Vasco na classificação contra o Botafogo. Boa noite a todos. Cara, primeiro que assim, acho que é uma surpresa. Para mim, pelo menos, é uma surpresa o Vasco chegar a essa semifinal, porque depois do empate no primeiro jogo, o Botafogo atuando em casa, eu achava que o Botafogo era favorito. Acho até que pelos 90 minutos o Botafogo fez um pouco mais do que o Vasco, mas de fato tem muito mérito do Vasco, porque a superioridade do Botafogo não foi pelo menos o que... Se o Botafogo venceria por pontos, não existe isso no futebol, por isso a gente tem os pênaltis, mas o Vasco, enquanto o Coutinho esteve em campo, enquanto o Coutinho teve perna para jogar, o Vasco teve seus momentos ali, teve as suas chances, o Vasco competiu o suficiente para não falar que é um absurdo esse jogo ter ido para os pênaltis. Então, acho que é justo a gente reconhecer o trabalho do Diniz no confronto, dos jogadores, de uma maneira geral, e as cobranças dos pênaltis foram impecáveis, né? Não teve chance para o Neto ali, né? Todas as cobranças foram muito bem feitas, e tô com o Eugênio, a coragem do Robert Renan, a coragem do Diniz, porque não teve um, cara, que não prendeu a respiração ali. A gente estava aqui olhando para cara do outro, também, né? Não teve, porque assim, ele não vai cavar. Não, ele não vai. Eu não sei como ele vai bater. Se ele vai bater no canto, se ele vai bater forte, mas cavar ele não vai. A minha impressão era, ele vai bater no meio. Porque assim, o último pênalti, eu acho que é o pênalti de segurança, porque eu acho que o goleiro vai escolher um canto, não sei. Eu acho que ele foi no certo. Ele foi na segurança, foi no meio, foi no certo e acabou convertendo, mas parabéns aí ao torcedor do Vasco, que de fato precisa de momentos assim, né? E vai viver a expectativa de uma semifinal e com muita esperança, sem dúvida nenhuma. E o Botafogo volta a cair no mata-mata para um time que no papel é inferior a ele, né? Temos coisas para discutir também sobre a temporada do Botafogo, porque o Botafogo enfrentou dois adversários que no papel ele tinha que ter superado. Não, sem dúvida, a gente vai falar do Botafogo aqui, mas, Calçade, quero te ouvir também nessa visão do Vasco, numa Copa do Brasil em que Flamengo e Palmeiras caem nas oitavas, e todo mundo fala, tá democrática. O Vasco chega numa semifinal e olha e fala, vamos que vamos. Olá, boa noite, Calçade. É a essência da Copa do Brasil, desse tipo de competição no mata-mata. Você tem o São Paulo, que perdeu para um time que está na segunda divisão, Atlético Paranaense, que foi derrotado pelo Corinthians, que passou pelo Palmeiras, que era a maior força. Flamengo não está nesse momento da competição. Equipes da Libertadores da América ficaram fora muito antes. Então, é um mata-mata, cara. Eu vejo o Vasco jogou na possibilidade, no limite das possibilidades que ele tem hoje. Enquanto o Botafogo bota para jogar o Savarino, o Arthur no segundo tempo, o Vasco tem improvisações, né? É o Mita que entra para jogar do outro lado, é o Hugo que joga já, o Moura joga na zaga. E o Vasco... Perde Tietê com 10 minutos. É um negócio assim que... Sabe quando você olha, o treinador olha e fala assim, bom,
Mais uma só, eu vou dar um jeito. Então, eu entendo que o Vasco tem uma classificação sensacional, foi o melhor jogo, acho que nós tivemos aqui dessa etapa, porque é um jogo, assim, um clássico que teve tudo, ele teve intensidade, uma competição absurda do começo ao fim, no final o Vasco pressionando demais, sendo pressionado demais pelo Botafogo, principalmente pelo seu lado esquerdo, direito do Botafogo, se salvando, não tendo assim tantas oportunidades. O Botafogo chutou 22 vezes a gol, quer dizer, o Botafogo buscou, mas foi com um formato para iniciar o jogo que era com o Santi, com o Jefinho, com o Correia, o Arthur Cabral. Você fala assim, o jogo fica nos volantes, né? Porque você tem que acelerar, você tem que ter velocidade, você tem que ter uma defesa que joga mais alta para acelerar. Melhorou um pouco o Vasco no segundo tempo, mesmo com essa formação, porque aí ele teve posse para circular com um time que é naturalmente com um quarteto muito agressivo que ele levou para campo, o David Ancelotti. Então, assim, o que o Vasco fez é nítido e claro de uma Copa do Brasil, que ocorre aos montes. E o Vasco chega em condição, cara, você não se pode duvidar nesse momento, pode acontecer qualquer coisa. Você fala assim, entre Cruzeiro e Corinthians, Vasco e Fluminense, vejo o Fluminense hoje mais consistente e o Cruzeiro também mais consistente. A gente, quando olha para o Campeonato Brasileiro, enxerga isso. Dito isso, afinal, é Vasco e Corinthians. Não, agora, vem uma Copa do Brasil. Você olha para Vasco e Fluminense, dos 4, talvez, o Fluminense seja o que tem mais característica de tirar o seu melhor nas Copas. Sim. Né? Então, nesse aspecto, essa semifinal vai ser ultra interessante nesse ponto. Né? Que você olha assim, dos 4, o Cruzeiro é o que está mais consistente no Brasileiro. Ainda assim, você está competindo com o Flamengo e Palmeiras que estão a full no Brasileiro, mas... E a gente está falando de uma vaga de Libertadores para um desses 4. Que é... Sim. Que é grande. Que é grande. Você passou no todo ouvindo essa história da Libertadores da América, tem uma vaga em jogo. Porque é muito provável é uma vaga que na fase de grupo deles não consigam vagas na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro, sim. O Cruzeiro, sim, mas acho que então assim, tem um peso maior ainda, né? Além do título, evidentemente, que é grande, além do dinheiro, que é enorme, que tem um valor muito grande, né? Acho que para Vasco. O combo da Copa do Brasil, ele é excelente. Vaga na Libertadores, uma baita grana e um título nacional que é o segundo em importância, está abaixo do Campeonato Brasileiro. O combo é maravilhoso. O combo é maravilhoso, ainda mais para quem sobrou, né? Porque se fossem aqueles times que estão competindo, Palmeiras e Flamengo, lutando pela Libertadores, pelo título brasileiro, teria um valor menor. Eles virou... Não, é isso. Acho que assim, fosse, sei lá, para Flamengo e Palmeiras, por tudo que ganharam nos últimos tempos, pelas suas condições financeiras, pelo fato de que a vaga na Libertadores é uma obviedade tanto para um como para outro, você vê como só aí, quer dizer, o peso já seria menor? E tá aí, você viu nesse momento as palavras da galera da ESPN, analisando um pouquinho esse confronto, Vasco da Gama 1, Botafogo também 1, porém o Vasco venceu nos pênaltis. Isso mesmo, o Vasco da Gama está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Lembrando que é Vasco e Fluminense em uma chave e do outro lado vai ser Corinthians e Cruzeiro. A chance aí é para o Vasco eliminou o Botafogo. Tem uma chance real do Vasco da Gama chegar na final da Copa do Brasil. Imagina só, cara, o Vasco chegar e ser campeão depois de 2011 e fora que o dinheirinho, né, cara? O Vasco ganhou aí 10 milhões com essa classificação, um valor muito importante para o Vasco nesse cenário aí que sofre bastante com as questões financeiras. E aí, o Vasco conseguiu vencer nos pênaltis e com ele, Robert Renan. Eu falei diversas vezes aqui no React também, lá no BTB Esportes, várias vezes que o Robert Renan era um craque, é um bom jogador, é um jogador de muita qualidade e que ajudaria muito a equipe do técnico Fernando Diniz, porque ele une tudo que o Diniz precisa, necessita de um zagueiro. Jogador forte fisicamente, rápido, muita facilidade para sair jogando e o que puniu ele no Internacional, aqui no Vasco, já começou na sua estreia com motivos de glória. O Robert Renan bateu o pênalti decisivo, ele que decidiu para o Inter há alguns anos
E, cara, nessa decisão ele deu uma cavadinha, o goleiro pegou e acabou complicando a situação do Inter, né? Acabou eliminando o Internacional. Já no Vasco, ele fez totalmente diferente, fez o que tinha que fazer e o Vasco está classificado na Copa do Brasil. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho. Tamo junto e é nóis! Fui!